nessa manhã, amém? Então aqui nesse capítulo 6, o Senhor nos fala sobre um complô que houve contra Daniel. Quantos complôs tem contra a minha vida, contra a sua vida? Quantos se levantam contra as nossas vidas para nos derrubar, para nos tirar da presença do Senhor? Mas o Senhor nessa manhã, Ele te diz que é Ele que é o seu advogado, é Ele que se levanta a seu favor, é Ele que te fortalece. Pode se levantar da esquerda e da direita, porque aqui Daniel, eles tentaram achar, porque ele se destacou. Quando você se destaca no meio, de alguém ali, no seu local de trabalho, seja onde for, vão se levantar pessoas contra a sua vida. Vão se levantar porque não querem, não é eles, é o inimigo, não quer que você prossiga. Então vai se levantar da onde que você nem imagina. Às vezes de perto, de dentro de casa, se levanta contra a nossa vida. Mas aqui Daniel, eles tentaram achar de toda forma, mas eles mesmos falaram, não vai achar nada, a não ser na lei, do seu Deus, do Deus que ele adorava. Porque no meio ele era fiel, ele não tinha achado nele falta, nem vício nenhum. Será que se o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, vier contra a nossa vida, até para nos julgar lá perante o Senhor, apontarmos perante o Senhor ali, porque ele é acusador, ele vai encontrar em você também algo fiel ali, você fiel ao Senhor? Ele vai achar falta em você ou não? Porque nós precisamos estar perante ao Senhor, fiel ali, sem falta nenhuma, sem nenhum vício. Porque Daniel estava assim, perante Deus. Então eles decidiram um complô de todos os príncipes, todos os prefeitos, foram muitos, que se levantaram ali contra Daniel, para promulgar esse decreto real, porque sabiam que ele adorava a Deus e ele não ia adorar outro Deus. Ele não ia adorar outro Deus. Então, muitas das vezes, eu e você, se o inimigo vier sobre a nossa vida, vai achar alguma coisinha. Pode ser que vai achar. E na hora de te acusar lá em cima para o pai vai falar, então pode tocar. Mas nós temos que estar firmes na palavra do Senhor, para que quando ele chega e fala, não vai tocar, porque esse é meu, ele é fiel, ele é justo, ele é misericordioso. A nossa luta, amados, não é contra carne e sangue, mas principados e potestades das trevas. Está escrito que na Bíblia que nossa briga ela é espiritual. E isso a gente pode ver em Efésios 6, no versículo 10, que nos fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra os príncipes e principados e potestades das trevas, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades das trevas. A minha luta não é contra o meu irmão, não é contra meu parente, é contra as hostes espirituais da maldade. Aqueles que planejam contra a nossa vida estão sendo usados pelo inimigo. Estão sendo usados por Satanás ali para poder te afrontar, te tirar da presença. Mas você precisa confiar no Senhor, assim como Daniel confiou, quando ele ficou sabendo desse complô que estava contra a vida dele. Ele foi orar ao Senhor. Ele foi orar, ele dobrou o joelho com as janelas abertas, ele não fechou a janela para que ninguém viesse ver ele orar. Ele abriu as janelas para que todos pudessem ver. E ele não adorou ao rei. Mas aqueles homens, eles acharam ele suplicando e foram lá falar para o rei, e ele não adorou ele, e sim outro Deus. Você não precisa agradar homens, você não precisa agradar ninguém, você precisa agradar ao Senhor. Como está seu coração?
perante o Senhor? Como está a sua vida perante ao Senhor? Eu tenho que agradar a Ele com a minha vida, com o que eu faço, porque cada um vai dar conta de si mesmo. Eu não vou dar conta do seu pecado, você vai dar conta do seu pecado, do seu erro, da sua falha. Cada um vai dar conta de si. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Vou estar resumindo, vou estar lendo para não ficar extenso. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, e vendo Daniel como era reto e íntegro perante o Senhor, ele fechou a boca dos leões. E assim o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, vai fechar a boca dos leões que tem se levantado contra a sua vida, que tem se levantado para te afrontar, tem se levantado para te acusar, porque quem acusa é o Satanás, não é o Senhor. O Senhor não é seu acusador, ele é seu advogado fiel. E da mesma forma que ele livrou Daniel, ele também livrou a Pedro da prisão, levou o anjo para livrar. Então podem te prender, podem te acusar, podem se levantar, mas o Senhor é quem te livra, é quem te justifica. O Senhor é quem está lutando e batalhando por você e por mim. Não importa quando se levantam, o que importa é a minha vida perante o Senhor, perante o altar do Senhor. Porque o inimigo ele tem que olhar para você e temer você e falar: eu não quero lutar contra ela, porque eu vou ser destruído, eu vou ser enviado antes para o inferno. Não é eu e você que tem que ter medo, é o inimigo que tem que correr de você. Se você estiver perante o Senhor, você pode chegar a passar pela cova dos leões, pela tribulação ali, mas o Senhor, ele fecha a boca dos leões, ele envia o anjo para te livrar, para te guardar. A nossa guerra sempre vai ser espiritual. Não tente com as suas forças lutar. Não tente lutar com as suas forças. Não tente lutar com as suas forças. Porque o Senhor, ele é misericordioso e ele te livra. E aqui fala na palavra, para estarmos, encerrando, que os inimigos que tentaram destruir Daniel, eles foram levados para serem devorados ali pelos leões. Então aquele que armou contra você, aquele que tramou contra você, ele vai ser levado para morrer em teu lugar. Como Marduk também, quando foi preparado contra ele, foi levado para morrer no lugar dele. Porque tudo aquilo que preparam contra você volta para ele mesmo. Se ele não se arrepender do que fez contra a sua vida, volta para ele. A justiça vai vir sobre ele. Então não se preocupe com as afrontas, com os levantes que têm vindo sobre a sua vida, com os apontamentos. Porque o Senhor é quem te justifica, o Senhor é quem te dá o escape, e o Senhor é quem te fortalece. Não desista no meio da caminhada. A sua luta é espiritual e não carnal. E creia que o Senhor, ele está te guardando, ele está te protegendo e ele está te livrando da mão do inimigo 24 horas por dia, porque ele não descansa. O inimigo não descansa para tentar tragar sua vida, e o Pai também não descansa de te proteger e te enviar anjos para te guardarem nos seus caminhos aonde você for. Amém? Então até aqui, o Senhor fala para Daniel 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era o primeiro, aos quais esses presidentes dessem conta